A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo. E mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus, palavra essa aqui que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos número 15. Eu vou ler o versículos número 57 e 58, que diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Meu irmão, minha irmã, a cidade de Coríntios era uma cidade próspera, uma cidade portuária, uma cidade que tinha visita de várias culturas diferentes. E, consequentemente, muitas heresias, muita falso evangelho foi se espalhando no meio da igreja. Alguns até duvidando, questionando a ressurreição de Cristo. Né? O movimento gnóstico era muito forte ali também naquela cidade. Né? As pessoas tinham a visão de que, como o corpo era mau, alguns religiosos, né? O corpo era mau, então era impossível Jesus ter vindo em carne. Consequentemente, Jesus ter ressuscitado. Né? Porque Jesus veio em espírito. Não é verdade? O interessante é que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15, ele vem falar da ressurreição de Cristo e também do penhor, né, daquele sacrifício que Jesus fez naquela cruz por mim e por você. Interessante que quando ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que Jesus, ele afirma a ressurreição de Cristo e vai dizer que, no versículo 3, ele vai dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Tinha um grupo aqui que duvidava da ressurreição de Cristo. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, se a nossa esperança, ele vai dizer aqui no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Ele vai dizer no versículo 19, se a vossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele afirmando, ele ensinando ao povo a importância e a convicção de que um dia iremos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Um dia estaremos com ele. Essa promessa Jesus nos faz nas Escrituras. Na carta, no Evangelho de João, ele vai dizer, no capítulo de número 14, se eu não me engano, ele vai dizer, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar e vocês estarão comigo. Não turbe o vosso coração. Né? Então, aqui no versículo 57, ele vai fechar dizendo que a graça de Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a nossa vitória, todas as conquistas, ressurreição, perdão de pecados, tudo está em Cristo, porque Jesus foi a propiciação dos nossos pecados, meu irmão, minha irmã. Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, porque a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que por um só homem veio o pecado, mas também por um só veio o penhor, veio a propiciação, veio o pagamento por nossos pecados. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, não desanime. Não desanime diante de tanta confusão no meio da igreja, tanta heresia, tanta gente querendo contradizer aquilo que os apóstolos de Jesus ensinaram. Aqui no contexto de Coríntios, houve uma divisão muito grande nessa igreja, no meio da liderança.
algumas heresias querendo entrar no meio da igreja, uma luta terrível, nada diferente de hoje, meu irmão, minha irmã. Mas a palavra de Deus vai dizer que graças a Deus, porque Ele nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos tomar posse disso. A vitória vem de Deus. E a nossa esperança, meu irmão, minha irmã, está em Cristo. A nossa esperança é que naquele grande dia em que Jesus vier buscar a igreja, nós estaremos com Ele. O apóstolo Paulo vai dizer, se nós esperássemos apenas as coisas desse mundo, seríamos as mais miseráveis das criaturas. É verdade. É verdade. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, o apóstolo Paulo vai falar, né, das leves e momentâneas tribulações, ele vai dizer, porque eu não atento para as coisas que se veem, mas sim para as coisas que não se veem, porque as que se veem são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Continue firme, pregando o evangelho que salva, que cura, que liberta. Porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Continue pregando. Seja firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho não é vão, não, meu irmão, minha irmã. Continuemos pregando. Continuemos fiéis às Escrituras. Não se deixe influenciar por hereges, por coisas, por movimentos em que Jesus e os apóstolos não ensinaram. Nós precisamos ser firmes e constantes na palavra do Senhor e não desanimarmos, porque a nossa esperança, glorificado seja o nome do Senhor, a nossa esperança está no Senhor, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós, nos dando esse entendimento, meu irmão, minha irmã, esta convicção de que Jesus ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, a Bíblia vai dizer que ele foi a primícia da ressurreição, foi o primeiro a ressuscitar. Nós ressuscitaremos, teremos um corpo glorificado, igual aquele corpo que Jesus teve após a ressurreição, onde ele apareceu ali com corpo glorificado. Corpo glorificado. Ele subiu aos céus com o corpo glorificado. Meu irmão, minha irmã. E dessa mesma forma, nós também ressuscitaremos. Teremos um corpo glorificado e estaremos com o Senhor. Creia nisso. Continue firme, continue constante, continue inabalável, abundante na obra do Senhor, sabendo que o Senhor é o vosso, que o vosso trabalho não é vão. Continuemos firmes em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, meu irmão, minha irmã, de tudo aquilo que não provém de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco, nos direcionando, nos conduzindo e nos dando este entendimento que Jesus é o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Fiquem na paz e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.